Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Hoje no vídeo vamos avaliar o gráfico do Bitcoin e ver algumas métricas importantes para a gente poder ver em que situação nos encontramos. E pelo que eu tenho avaliado, diante de métricas, indicadores, diversos indicadores que eu estudei, avaliei, analisei, juntamente com estas métricas que eu vou apresentar hoje, eu acredito que nós estamos próximos de fazer o fundo histórico do Bitcoin para após a conclusão desse fundo histórico, né, a gente dar uma lateralizada durante algum período para em breve retomarmos a alta. Vamos dar uma olhadinha nestes gráficos para a gente poder se situar. Vamos lá, o gráfico do Bitcoin já está plotado. E o que a gente vê? Né? Nós traçamos a última região de suporte que nós traçamos foi essa amarela aqui. Vemos que no dia de hoje o Bitcoin rompeu esse suporte, mas o mercado, né, não aceitou esse rompimento e houve uma sombra compradora enorme devolvendo o Bitcoin para o nível de suporte inferior do retângulo. E o candle fechou às 21 horas. E agora, neste momento, já temos aqui hoje uma alta de 3,25%. O candle dentro aqui do retângulo de suporte, testando, testando justamente, testando justamente a LTB, né, que foi perdida, né, que ela foi rompida, esse movimento do Bitcoin, ela foi rompida, foi para cima e depois na queda aqui, essas LTBs aqui foram rompidas como possíveis suportes e ela no momento está servindo aqui de uma resistência. Então eu acredito que possamos talvez lateralizar mais alguns dias aqui para a gente fazer a queda final, para vir a capitulação do mercado. Justa, isso a gente vai avaliar numa métrica que a gente tem aqui para mostrar para vocês. Essa questão da capitulação, nós estamos próximos da capitulação. Ou então ele já vem aqui rasgando para baixo aqui, né, nos próximos dias, né, o dia de hoje até os próximos dias para frente aí, já rasgar para baixo aqui para a gente chegar nessa região de suporte final, que eu acredito que seja o fundo histórico do Bitcoin nesse ciclo aí para a gente retomar um novo ciclo de alta. Então eu vou plotar no gráfico aqui, eu vou traçar aqui mais uma zona de suporte, essa que eu acredito ser a zona de suporte final, aonde seria o fundo histórico do Bitcoin. Essa região, eu acredito que esteja entre os 22 mil. No dia de hoje aqui, 22 mil. E 19 mil. Essa zona, vou plotar ela num verde bem forte, que é para lembrar a gente
que é uma região de extrema compra. Esse verde aqui. Pronto. Temos aí traçada a zona de suporte que eu acredito que seja um possível fundo do Bitcoin. Então vamos ver, né, nos próximos dias, semanas aí, que o Bitcoin fará, se ele já virá buscar essa região logo ou se teremos uma lateralização durante um período aqui para vir buscar mais à frente ou se ele já vai vir direto. Agora a gente vai vir aqui nesse site, o Look into Bitcoin, e a gente vai avaliar alguns gráficos aqui com métricas importantes para a gente. O primeiro é esse aí, né? Bitcoin Investor Tool, Two-Year MA Multiplier. Ele mostra para nós aqui a média de 730 dias e a mesma média de 730 dias multiplicado por 5, representando o fundo e o topo do Bitcoin. Então, nos ciclos anteriores, quando ela rompe para cima da linha vermelha, significa que está próximo do topo do Bitcoin. Foi o que aconteceu nestes períodos aqui. Ela rompeu para cima e logo em seguida o Bitcoin fez topo. Vemos aqui, nesse período aqui em 2017, e agora nesse topo de maio de 2021, esteve próximo a romper, mas não rompeu. Então, essa métrica, a gente vê, avaliando essas métricas, a gente vê que pouquíssimos indicadores, né, mostraram para a gente, que identificou para a gente que esse daqui seria um topo. Né? Teve uma falha nesse topo aqui. Então, várias métricas falharam de apontar esse topo. Mas a gente vê que o fundo é quando passa para baixo da média de 730 dias. Então a gente passou para baixo, logo em seguida a gente faz o fundo. Foi assim aqui em 2011, aqui em 2015, aqui em 2018 e agora, neste exato momento, como nós estamos, rompendo a média de 730 dias para baixo, mostrando que para nós, logo, logo, teremos esse fundo marcado no gráfico. A outra métrica, outro indicador, é esse que vocês já conhecem, que eu já falei aqui no canal, já plotei ele aqui lá no gráfico no TradingView. Vocês pesquisam aí no TradingView, tem lá no TradingView o The Pull Multiple. E toda vez que o Bitcoin vem dentro dessa zona verde, ele dá o sinal de compra, e todas as vezes que foi dado o sinal de compra aqui, foi praticamente um fundo do Bitcoin. Foi aqui em 2012. Aí ele deu o sinal aqui novamente em 2015. Vemos aqui outro fundo aqui. Depois outro sinal foi dado em novembro de 2018, sendo o fundo após o derretimento aqui do mercado. Temos outro sinal dado em março de 2020. Aqui, março de 2020, sendo o Covid, sendo praticamente o último fundo aí do mercado. E depois ele deu aqui o sinal em julho, né, de 2020. Não, ele deu em maio de 2020, deu aqui também.
deu outro sinal, aqui ele já estava com um valor mais acima do que o fundo aqui de março. E o último sinal dado no mercado foi aqui em julho de 2021, que marcou este fundo aqui dos 29 mil, que é justamente a região que nós estamos testando neste momento. E a gente vê que o Pull Multiple aqui está neste exato momento em 0,69, sabendo que o sinal ele é dado quando ele atinge o 0,5 para dentro aqui. Então estamos próximos, né, de ter mais uma queda para o Pull Multiple vir dar o sinal aqui e sinalizar para a gente possivelmente o fundo histórico do mercado. Uma métrica interessante que todo mundo já ouviu falar é o Stock to Flow Model, que ele mostra para nós o provável preço justo do Bitcoin, em que ele deve estar sendo negociado no momento. E o que a gente observa no Stock to Flow? Que todas as vezes que o preço ele passa abaixo da métrica aqui de preço justo, estamos no inverno cripto em um período excelente de compras. E aí quando ele rompe para cima, ele tem a alta para alcançar o topo histórico. Alcançando o topo histórico, vem, derrete, passa para baixo do valor de preço justo, fica algum período, passa acima novamente aqui na frente e logo faz o topo. Então caiu aqui, estamos abaixo, ponto de compra, rompe acima, aí logo que após que rompe acima, faz o topo. Então a gente vê aqui que esse Stock to Flow aqui foi um dos poucos modelos de métrica que já sinalizou que talvez seria, já poderíamos nos preparar para a formação de um topo. E aí ele passa abaixo do Stock to Flow e a gente fica justamente passando por esses períodos aqui. E é onde nós estamos nessa fase. Agora, esperando regressar uma nova alta para passarmos acima e fazermos um novo topo histórico. Então, todo mundo está com a expectativa aí agora para o próximo ciclo, né, em 2024, 2025. Olha os patamares que nós podemos alcançar nesse período. Até junho de 2024, Bitcoin pode bater 96 mil dólares. Em seguida, né, provavelmente entrando esse FOMO, esse frenesi para fazer o topo do mercado, podemos chegar a 700 mil dólares, né, 600 mil dólares. Então, a gente tem que aguardar para ver, né, o período aí. E aqui embaixo a gente vê, marcado aqui em verde, os pontos de compra, em vermelho, os pontos de venda. Mais uma métrica, essa aqui, né, já bem conhecido, Fear and Greed Index. Hoje, estamos novamente batendo aí no 10, no medo extremo. Ontem estávamos no 12, estávamos no 10 também. Então retomamos aí o patamar de 10. Patamar de 10, ponto de compra. Excelente ponto de compra do Bitcoin. Esse também eu já apresentei. PyCycle Top Indicator, também lá no TradingView eu plotei lá. A gente vê que quando a gente passa abaixo da linha laranja, ponto de compra, fundo do Bitcoin. Ficamos um tempo oscilando entre a faixa laranja e verde, e quando passamos acima da faixa verde, topo histórico do mercado em vista. Aí faz o topo novamente, regressa, passa para baixo da faixa laranja, alcança o
fundo histórico do mercado, oscila entre a faixa laranja e a verde. Rompemos a faixa verde. Quando se rompe, pode se preparar para uma nova pernada em busca de um topo histórico. Volta para baixo da linha laranja, faz novo fundo de mercado, oscila entre a linha laranja e a verde. No Covid, joga para baixo, né? Novamente, outra oportunidade de compra, fundo. E oscilamos entre a faixa laranja e verde, passamos para cima da faixa verde, temos o que? Topo histórico de mercado. Então, mais um indicador aí que né, sinalizou o que? Já ficasse atento que poderíamos sinalizar um topo de mercado. E passando abaixo da linha laranja, ponto de compra, uma possível formação de fundo de mercado logo à frente. É o ponto em que nós estamos. The Golden Ratio Multiplier. Então, ele vem aqui oscilando e a hora que ele passa para baixo aqui da última linha laranja, forma-se o fundo histórico do mercado. Subimos, fazemos os topos, passa para baixo da faixa laranja, fundo histórico de mercado. Subimos novamente, novo topo histórico, passa para baixo da faixa laranja, fundo histórico de mercado. Retomamos a alta, no Covid regressamos para baixo do laranja, ponto histórico de compra. Passamos para cima, novamente, neste momento estamos abaixo da faixa laranja, da linha laranja, possivelmente mais para frente, alguns dias, fundo histórico do mercado sendo feito no Bitcoin. Bitcoin Profitable Days, né? Dias lucráveis de Bitcoin. Então, todas as pessoas que compraram Bitcoin de 8 de janeiro de 2021 para trás estão no lucro. Todas as pessoas que compraram Bitcoin de 8 de janeiro de 2021 para frente estão no prejuízo. Então, comparem a quantidade de dias em lucro com a quantidade de dias em prejuízo. Por isso que a gente destaca aqui no canal. O longo prazo é o rei do mercado. O tempo é nosso amigo. Façamos a nossa parte, compremos e deixemos que o tempo faça a parte de multiplicação do capital. Bitcoin Logarithmic Growth Curves, né? Temos também esse indicador que nós trouxemos no canal aqui, plotado lá no TradingView. Estamos no momento na faixa inferior do canal, sinalizando para nós excelente ponto de compra, como já foi no passado aqui, aqui, sendo o único momento que violou para baixo da linha laranja no Covid, e agora estamos justamente nessa borda inferior do canal, ponto excelente de compra. MRVZ-Score. Então temos aqui marcado em vermelho na parte superior e em verde a faixa inferior. O indicador, quando ele bate na faixa vermelha, fazemos o pico do preço do mercado marcado aqui na linha azul. E quando ele vem para baixo, tocando e entrando na região verde, fazemos o fundo histórico do mercado. Então, topo histórico de mercado. Regressamos, adentra a faixa verde, fundo histórico do mercado. Saímos da faixa verde, ativo ganhando valor. Entra na faixa laranja, topo histórico de mercado. Regressamos novamente o indicador, adentra a faixa verde, fundo histórico de mercado. Novamente, ele começou a querer adentrar aqui, ó, e foi aonde marcou o topo histórico do mercado nesse ciclo. E agora estamos aqui no momento atual, neste patamar aqui, bem próximo de haver mais uma queda para buscar
a capitulação do mercado e entrarmos aqui em um novo momento de compra de fundo histórico do Bitcoin. Hodl Ratio, né? Índice aqui de holders no mercado aí. A gente vê que quando esse Hodl Ratio entra na faixa vermelha, assim como no MVZ Score, né, topo de mercado, e aí ele regressa, adentra a faixa verde, marcando para nós um ponto excelente de compra. Da mesma forma que ele entra, topo histórico de mercado, regressa, adentra a faixa verde, sinalizando fundo histórico de mercado, excelente momento de compra. Sai novamente, vai lá, marca outro topo histórico, volta, fundo histórico de mercado. Vem, não sinalizou, esse aqui falhou em sinalizar o topo. E agora estamos esperando mais uma queda para adentrar. Então tudo indica que teremos mais uma queda final para a gente alcançar esses patamares para reverter. Aqui a gente tem aquilo que a gente falou do ciclo de mercado, onde o topo do mercado é marcado pela euforia. O mercado todo está em euforia, ganância. E né, a gente inicia na fase de capitulação, aí vem a esperança, em seguida o otimismo do mercado, depois a crença e depois em seguida a euforia. E regressando, né, ganância, entramos na fase de negação, aonde o preço começa a cair e a gente acha que vamos voltar a romper o topo histórico, que ele faz uma alta menor e continua caindo. Depois entra a fase de ansiedade, entramos na fase do medo, para depois o medo entrar na capitulação, que é onde todo mundo joga a toalha e o mercado volta a subir. Então, neste momento, o indicador sinaliza para nós que nós estamos, né, saímos da ansiedade e entramos no medo. Falta mais uma queda para entrarmos nesta fase da capitulação. Observa aqui como que é semelhante esse comportamento, né, desse indicador nesse ciclo aqui com esse ciclo. Ele vem, cai, faz essa lateralização aqui em ansiedade, cai para o medo e, né, estamos aguardando a capitulação. Foi o que ele fez aqui, caiu, saiu da euforia, ganância, entrou em negação, caiu para ansiedade, lateralizou na ansiedade, veio para o nível de medo, que é mais ou menos esse nível que a gente está, para em seguida ter a queda final e a capitulação para reversão do mercado. Então, mais um indicador sinalizando para nós aqui a possível reversão estamos próximo de fundo histórico. Esse indicador é o Net Unrealized Profit Loss, né? É o lucro e prejuízo, né, não realizado na rede. É um indicador de blockchain, né, um dado on-chain. Então temos outro indicador aqui, né, o Reserve Risk. A gente vê que é aquele esquema, faixinha vermelha superior, topo. Faixinha verde inferior, fundo histórico. Topo histórico, fundo histórico. Período todo de compra. Voltamos a subir. Topo histórico. Caímos novamente. Fundo histórico. Covid, nova oportunidade de fundo histórico. Voltamos a subir. Nesse indicador também não sinalizou o topo, não entrou na faixa vermelha. E estamos no momento
adentrando novamente a faixa verde, ou seja, em busca de novo fundo histórico. É interessante a gente ver que algumas métricas, esse topo aqui não foi sinalizado, para a gente ver talvez como que essa fase aqui do Covid atrapalhou o desenvolvimento desse ciclo. E o último indicador, a última métrica que a gente vai dividir com vocês aqui é o preço realizado. A gente observa que todas as vezes que ele passa para baixo aqui do preço realizado, faz o fundo do mercado. Aí ele passa para cima e retoma a alta, até alcançar o topo histórico. Novamente ele passa para baixo. Quando ele passa para baixo, fundo histórico. Retoma a alta, faz o topo, passa para baixo novamente, outro fundo histórico. Então temos aqui, no Covid aqui, ele passou para baixo, né? Tivemos aqui os topos e no exato momento o preço se encontra em 28.913 e a linha laranja em 24.026, ou seja, para a gente alcançar o novo fundo histórico, teremos que passar abaixo dos 24 mil dólares. Então, por isso a gente acredita que esteja entre 22 e 19 mil o fundo desse ciclo, o fundo histórico do Bitcoin. Passando para o nosso estudo filosófico, vemos aqui que Marco Aurélio, em suas meditações, diz para nós o seguinte: a bondade é invencível, mas só quando é sincera, sem hipocrisia ou falsidade. Pois o que pode mesmo a pessoa mais malévola fazer, se tu continuas mostrando bondade e tendo a oportunidade, mostras gentilmente onde ela errou, bem no momento em que ela está tentando te prejudicar? Então a gente vê o seguinte, com Marco Aurélio aí, a gente vê que ele fala a respeito da bondade, da nossa benevolência. E ele reforça uma fala que Jesus disse para nós, né? Se bate na tua face esquerda, ofereça a face direita. Se teu inimigo pede a tua capa, entrega para ele a túnica. É justamente essa questão da gente retribuir o mal com o bem. Né? A gente sabe que temos, né, na nossa vida como seres humanos, a gente encontra diversos tipos de pessoas. Pessoas boas, pessoas ruins, más, pessoas amigas, pessoas que não gostam da gente e que vão querer em algum momento prejudicar a gente. E são justamente nesses momentos de teste, nesses momentos de prova, é que nós temos que dar a face, a outra face, e tratarmos essas pessoas da maneira totalmente oposta que ela esperava que nós tratássemos elas. Então a gente tem que ser bondoso, benevolente, misericordioso. Aí ele fala, né, a bondade ela é invencível, nada vence a bondade. Mas para a gente poder fazer com que essa bondade triunfe, né, a nossa benevolência, a nossa bondade, ela tem que ser sincera. Não podemos ser hipócritas, nem falsos. Né, pois essa pessoa má, você vai desarmar ela, porque bem no momento que ela está tentando te prejudicar ou tendo algum ato, né, de maldade com você, e você vai agir com ela de teste, você vai ser benévolo com ela, você vai agir com bondade, você vai mostrar para ela que ela está errada, você vai retribuir o mal com o bem, porém de uma forma justa, de uma forma sincera, sem tentar humilhar a pessoa,
sem tentar denegrir a pessoa. Porque se você for por esse caminho, você está se tornando igual ou pior a esta pessoa. E na realidade, você tem que mostrar para essa pessoa que você não é como ela, você não é ruim como ela, você não é mal como ela. Pelo contrário, você é o oposto dela, você é bom. E talvez por você ser bom, essa pessoa te deteste. Ou essa pessoa não tem conhecimento a respeito do que é bom, do que é bem, o que não é simetria, como que é o antagonismo entre o bem e o mal. A pessoa não sabe diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E você, através das suas ações, vai mostrar para a pessoa o que é ser uma pessoa boa, uma pessoa do bem. E talvez você vai transformar essa pessoa através desse seu ato de bondade. Então, o que eu tinha para trazer no dia de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das métricas do Bitcoin que nós trouxemos aqui. Mais uma vez, falo para vocês não se desesperarem com essa queda, enxergarem essa queda como um momento de compra. Vamos fazer uma analogia com a lição de Marco Aurélio aqui. O mercado está querendo te derrubar. O mercado está sendo seu inimigo nesse momento. Ele está querendo criar pânico em você, está querendo te apavorar. E aí você vai mostrar para o mercado que você é bom, que você é justo, que você é misericordioso. E você vai agir de uma maneira totalmente diferente que o mercado espera que você reaja. Você vai comprar no momento de queda. Para, no futuro, o mercado, o próprio mercado, recompensar você, né, dessa atitude que você tomou nesse momento delicado. Um grande abraço a todos, vejo vocês no próximo vídeo do canal. Obrigado pela sua audiência.